Vamos ler 3 versículos no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Isaías 53 é um capítulo profético acerca da pessoa do Senhor Jesus, aquilo que lhe iria acontecer 700 anos depois. E o que nós lemos aqui, profeticamente, cumpriu-se na vida do Senhor Jesus quando ele esteve aqui. Então, no capítulo 53, versículo 1, nós lemos assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso algum. Era desprezado. E dele não fizemos caso algum. O significado de desprezo é não fazer caso, é ignorar, é terem falta de consideração para conosco, falta de apreço. Muitos de nós, se não todos, na nossa experiência de vida, experimentamos o que é ser desprezado. E nós ainda nos lembramos como isso doeu. Todos foram convidados, menos nós, para um evento. E mais tarde nós até soubemos que nesse evento ninguém perguntou por nós. Nós não fizemos falta. E nós gostaríamos tanto de ter estado lá. É a experiência que está a falar. Aquele Natal, para aquela família, seria um Natal especial e houve preparativos para convidar a todos. E eles estavam lá. Os nossos entes queridos, os mais próximos. Mas nós e a nossa família não fomos convidados para estar lá. E como isso doeu. A Bíblia fala-nos acerca de uma experiência de alguém que foi desprezado. Parábola do filho pródigo. Quando o irmão mais novo voltou, quando o filho pródigo voltou para casa, contrito e arrependido, o pai fez uma grande festa. Nós conhecemos a história. Quando o irmão mais velho voltou do campo e ouviu os músicos ao longe, ele foi se aproximando da casa com um misto de curiosidade. E ao mesmo tempo, ele perguntava a si mesmo, será que... E era precisamente isso, o irmão dele tinha voltado. E quando ele se recusa a entrar em casa, alguém foi avisar o pai, olha que o teu filho mais velho está ali fora, ele não quer entrar. E o pai fala com ele. E diz, filho, volta, entra. E ele disse, por outras palavras, eu não entrei. Esse teu filho, que gastou tudo, ele veio e tu estás a fazer uma festa, esse teu filho. E o pai responde, esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado.
Por outras palavras, filho, tu não o desprezas. Mas, quando nós somos desprezados por aqueles que mais amamos, aí a dor ainda é maior, dói mais. E também quando nós somos desprezados por aqueles a quem nós fizemos bem. Ou quando o desprezo é desproporcionado em relação às nossas falhas. Nós erramos isto e somos desprezados isto. E juntamente com o desprezo que nós sentimos na alma, há uma mistura de injustiça também, sentimos-nos injustiçados. E as pessoas dizem, para mim acabou e para mim morreu. O nosso versículo diz que Jesus, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Se houve pessoas no mundo que não mereciam minimamente serem desprezadas, foi Jesus. E dele nós não fizemos caso algum. Desprezaram-no sem causa. Sem causa. Em relação a nós podem ter sempre algum motivo, por mais pequeno que seja. Às vezes não há, mas muitas vezes até podemos ter dado algum motivo para esse desprezo. Em relação a Jesus, não. Ele não foi desprezado por poucos, ele foi desprezado por muitos, ele foi desprezado por uma nação, ele veio para o que era seu, e como ele os amava. Dele não fizemos caso algum. Como é que ele procedeu? A Bíblia diz que ele andou por toda a parte fazendo bem. Ponto. Não houve nenhuma situação em que Jesus tivesse feito mal. Nenhuma palavra dita fora do seu tempo. O seu comportamento era irrepreensível. E desprezaram-no sem causa. E não fizeram dele caso algum. Eu consigo imaginar isto. Jesus a caminhar pelas ruas poeirentas da sua terra. E as pessoas viam-no ao longe e mudavam para o outro lado do passeio, para o outro lado da rua. Eu consigo imaginar que alguns, ao passarem por ele, em repulsa e em condenação, em inveja, em desprezo, cuspiam no chão. Não devemos estar a exagerar. E há uma coisa que eu penso, e hoje pensei outra vez. Onde estavam os milhares de pessoas que foram beneficiados diretamente pelo ministério, pelas palavras e pelas obras do Senhor Jesus? Pensem comigo. Já ia avançado o dia. Tinham saído de casa muito antes. Não havia comida, tinham fome. E o Senhor multiplicou pães e peixes. E lemos que num dia cerca de 5.000 homens foram alimentados. E de que maneira foram alimentados? Porque sobraram 12 cestos de pão e de peixe. Se eram quase 5.000 homens, mais mulheres e crianças, nós podemos imaginar quantas pessoas diretamente. E eles estavam lá, e eles presenciaram, eles comeram de um pão abençoado e multiplicado por Jesus. Na segunda multiplicação dos peixes, nós vemos, e dos pães, vemos que eram quase 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas há outra coisa. Jesus, grande parte do seu ministério é onde ele chegava. Independentemente do número de pessoas, nós lemos que todos eram curados.
Podemos estar a falar de centenas de milhares e milhares de pessoas. E era uma cura que não deixava sequelas. Os cegos ficavam a ver bem, sem necessidade de oftalmologista. Os surdos passavam a ouvir bem, sem necessidade de aparelhos auditivos outra vez, como que se houvesse naquele tempo. Eram curas que não suscitavam dúvidas, eram cura completa, total. Muitos destes incluem-se no número dos que o desprezaram. Há uma coisa que não deixa de ser digna de registro, infelizmente. Quando Jesus ressuscitou, nós lemos em Atos capítulo 1 que os apóstolos reuniram. A igreja em Jerusalém reuniu. Sabem quantas pessoas estavam nessa reunião? Eram cerca de 120. E eu pergunto, e onde é que estavam os outros? E onde é que estavam os milhares que foram abençoados? Os milhares que comeram de um pão e de um peixe abençoado e multiplicado por Jesus? Afinal, onde é que eles estavam? Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Não se identificaram. Mas estamos a falar no tempo passado. Mas ainda hoje, Jesus continua a ser desprezado. A sua mensagem deturpada, o seu caráter manchado, o seu nome ignorado. Ainda hoje, Jesus continua a ser desprezado. Mas apercebi-me ao estudar este tema que Deus leva muito a sério quando nós o desprezamos. É algo que bate forte e que lhe provoca um profundo desagrado. Se calhar é das coisas, deixai-me dizer, está no grupo das coisas que mais desagrada a Deus. Desprezar o Senhor. Passar uma vida inteira sem uma prece, sem uma oração, sem uma pergunta acerca dele, mas mesmo quando alguém é provocado a isso, remete-se ao silêncio e com o seu silêncio está embrulhado também o seu desprezo. Isto é de uma gravidade enorme. Mas apenas imaginação nossa? Uma opinião pessoal? Não é. O Senhor dirá um dia a alguns, infelizmente não poucos, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, isto é grave, isto é sério. E a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Então podemos dizer que quem despreza o Senhor, um dia será desprezado pelo Senhor. E isto não é agradável de nós falarmos e de nós pregarmos. Quem nada quer com Deus, Deus um dia nada vai querer com ele. E é constrangidos que nós falamos assim. Nós todos os dias somos bombardeados com coisas más nas notícias. Violência, imoralidade, injustiças. Isto está a tomar proporções gigantescas. E nós sabemos pouco, porque pela graça de Deus não estamos inseridos nesses meandros e nesses mundos. Mas alguém pode perguntar, mas porquê o mundo está assim? E nós que conhecemos a palavra de Deus temos uma resposta rápida. É por causa do pecado. É por causa do pecado.
pecado entrou no mundo, trouxe consigo o sofrimento, trouxe consigo a morte, trouxe consigo isto tudo. Mas, atentem agora para isto. Não é apenas por causa do pecado que o mundo está como está. Apesar do pecado, o mundo poderia estar melhor. E está assim por uma outra razão. Sabem qual é? Vamos ver. Romanos capítulo 1. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eles estão a praticar coisas inconvenientes. Porquê? Porque desprezaram o conhecimento de Deus. E ao desprezarem o conhecimento de Deus, estavam a desprezar o próprio Deus. O mundo está assim porque tem desprezado a Deus e o conhecimento de Deus. E agora reparem na lista. Já que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus, por assim dizer, à vontade. Querem assim, façam-no. Haverá consequências, já se vê. Mas reparem nas consequências disso. As coisas inconvenientes porque desprezaram o conhecimento de Deus. Cheios de toda a injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia, porque desprezaram o conhecimento de Deus. Grave. As consequências são bem visíveis. Porquê? Porque se não desprezassem o conhecimento de Deus, o pecado estaria na mesma no mundo. Mas com Deus, nós não somos contribuintes para estas coisas. Não somos perfeitos. Mas não andamos atrás destes pecados e muito menos a praticar estes pecados. Amém? Porquê? Porque temos o conhecimento de Deus. Nós não desprezamos o conhecimento de Deus. Como é que eu posso desprezar a Deus? No livro do profeta Malaquias, que nós não vamos ler, o Senhor queixou-se. O Senhor raramente se queixa. E quando ele se queixa, ele tem motivos para se queixar. É porque é algo que está a doer, que está-lhe a provocar desagrado. Algo que ele quer, que ele quereria que não tivesse acontecido, compreenda? Então a queixa era esta. Vós me desprezais. Deus diz, vós me desprezais. E os profetas levaram esta mensagem ao povo. E o povo perguntou, mas em que é que nós desprezamos a Deus? Não se tinham apercebido. Então Deus responde. Olha, desprezais-me nisto. Está instituído oferecerem sacrifícios de animais no templo. Sabem o que é que vocês têm oferecido? Animais cegos, mancos. Você diz, aquilo que vós não irias colocar na mesa do vosso governador, das pessoas que vós estimais, nas pessoas que vós considerais, nem vós próprios irias comer carne de animais doentes. Pois bem, são esses animais doentes que para vós não servem, que vocês os colocam para sacrificar. E nisso estás-me a desprezar. Nós desprezamos o Senhor quando não estamos disponíveis para darmos algo que nos custe dar. Estamos a desprezar, sabem quando? Estamos a desprezar o Senhor quando Ele fica com os restos
da nossa vida, do nosso tempo, quando Ele tem alguma coisa de nós, quando nós não precisamos disso. Quando Ele tem a nossa atenção, tem a nossa presença, porque nós não temos mais nenhum compromisso naquele dia para ir. Quando nós pensamos que para Ele qualquer coisa dá, você diz, esta doeu. Vós me desprezais assim, diz Ele. Nós desprezamos o Senhor quando nós não colocamos os dons que Ele nos deu para o seu serviço. Já agora, sabem porque é que nós estamos aqui hoje? Vivos. Vocês já pensaram nisso? Porquê é que nós ainda estamos aqui? Alguns pensam assim, porque eu cuido bem de mim, ok? Faço exercício. Os meus avós morreram com 97 anos, meus pais também perto disso. Na paz. Eu também, devido à genética, eu vou lá chegar. Tenho a tensão alta, não tem problema, está controlado, o meu médico passa-me lá os medicamentos. Sim, ok. É uma explicação lógica, que nós aceitamos. Mas há uma outra razão pela qual nós estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor ainda tem uma obra para nós. E essa é a principal razão pela qual nós estamos aqui. Havia um pregador do século XVIII, Whitefield, inglês. Ele estava a ser apedrejado pelo facto de pregar a palavra de Deus. E a certa altura, ele diz, eu sou imortal até que Deus queira. Por outras palavras, enquanto o Senhor tiver um plano para mim, vocês podem multiplicar as pedras. Eu não morrerei. Sou imortal até que Ele queira. Isto é consolador para a nossa alma. Mas agora, se tendes atenção alta, continue a tomar os medicamentos, ok? Que não haja confusão em relação a isso. Há uma outra razão. É que o Senhor não quer que ninguém se perca, então Ele é longânimo. Ele vai prolongando a vida de alguns. Eu já disse aqui várias vezes, se calhar. De vez em quando eu vou com o meu sogro e com outras pessoas tomar um café ao Ariinho. Alguns conhecem. Aquele café junto à Ria. Lá na Esplanada. E eu todos os dias que lá vou, eu lembro. Eu tinha 15 anos. Eu até sei o sítio. Eu olho para lá e vejo o sítio. Estive para morrer ali afogado. Já estava naquela fase de ir a voz. E o Senhor usou um homem para ir lá tirar. E eu, quando estou ali, eu olho e lembro-me. E eu sei porque é que o Senhor não me levou naquele dia. Ele tinha uma obra para mim. Mas isto aplica-se a cada um de vós aqui. Ainda não foste. Porque o Senhor não quer que tu partas partido para a eternidade. Segundo, porque Ele ainda tem uma obra para tu realizar. Então a Bíblia diz, não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes. Não desprezes a oportunidade de servir o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Não há privilégio maior do que nós sermos alistados no exército do Rei, o Senhor dos exércitos, o grande Deus e Senhor, Jesus Cristo. E nós estamos cá. Por isso. Também por isso. Outras coisas que nós podemos desprezar. A Bíblia em Hebreus capítulo 12 diz assim, não desprezes a correção do Senhor. Porque Ele corrige aquele que ama. E se estás sem correção, é porque sois bastardos e não filhos. Ele corrige aquele que ama. Agora eu não vou dizer, alguns dizem, mas nós não dizemos. Porque não é assim, porque senão também diríamos. Mas sabemos que não é assim, por isso é que nós não dizemos. Nós não dizemos que tudo aquilo que traz dor à nossa vida,
as provações, é castigo de Deus, é disciplina de Deus. Não, nós não dizemos isso porque não é verdade. Certo? Isso não é verdade. Mas há algumas coisas que vêm à minha vida, eu sei que fazem parte da disciplina de Deus. Eu sei. E nós, perante a disciplina do Senhor, nós podemos reagir de várias ordens. Podemos nos revoltar contra Deus e desprezá-lo no nosso coração. Nunca me esqueci. Tinha os meus 18, 20 anos e conheci alguém que fazia parte do nosso grupo de jovens. E ela passava por uma dificuldade, que não vou entrar em pormenores, e eu fiquei impressionado. Quando ela disse, e eu ouvi, eu estava lá, e por isso é que nunca mais esqueci. Ela disse, eu sei que esta provação vem da parte de Deus, mas isso não lhe adianta nada. Não é surpreender que, passado uns tempos, ela deixou o Senhor. Rebelião face à disciplina do Senhor. O Senhor diz que corrige aquilo que ama. Nós não corrigimos os nossos filhos. Corrigimos os nossos filhos. Dizemos que está mal, que está errado, que isto traz consequências. E o Senhor diz, eu corrijo aqueles que amam. Para quê? Para que aquele que se desvie, não se desvie mais. Isto é, às vezes, a correção do Senhor. São toques que Ele vai dando na nossa vida para nós endireitarmos o caminho. E às vezes até nem é por nossa causa. Às vezes vem a disciplina do Senhor por causa dos outros. Em que sentido? A palavra de Deus fala-nos disso. Para que nós, pela sua graça, nós apropriemos a sua consolação. Para que quando os nossos irmãos, os nossos amigos estiverem em alguma dificuldade, nós possamos ser consoladores com a consolação que nós já recebemos de Deus. Às vezes a disciplina do Senhor vem à nossa vida, não é por nossa causa, é por causa dos outros, quando os outros estiverem a ser disciplinados por Ele. E isto é maravilhoso, sem dúvida. Há uma coisa que você não pode desprezar. Sabem o que é que a Bíblia diz? Vemos isso em Hebreus capítulo 2. Como escaparemos nós se desprezarmos uma tão grande salvação? Nós podemos desprezar a salvação que há em Cristo. Há uma coisa que eu ainda não encontrei a explicação. Eu, durante estes 45, 46 anos de vida de crente, há duas cerimónias onde eu tenho falado, se nós juntássemos as pessoas todas que me ouviram, nós estamos a falar de milhares e milhares de pessoas. Funerais e casamentos. Juntem isso tudo, dá muita gente. Sabem o que é que me impressiona no meio disto tudo? Eu sei o que é pregar tendo a direção do Senhor e sei o que é pregar, às vezes não tendo a mesma direção, a mesma liberdade do Espírito. Mas pela sua graça, não que eu mereça, mas pela sua graça, a maior parte das vezes, eu sei que o Senhor estava comigo enquanto eu pregava. Eu olhava para as pessoas e elas não estavam, e eu não estava isso. O Senhor estava ali. E o que me impressiona, ainda hoje, no fim, foram muitas as pessoas que ao longo dos anos vieram ter comigo e disseram qualquer coisa elogiosamente, mas eu não queria isso, eu queria outra coisa. Sabem o que é que eu queria? Era que no fim viesse a ter comigo e dissessem, olha lá, você não tem aí um tempinho para irmos tomar aí um café um dia destes para a gente conversar acerca das coisas de Deus que você acabou de falar. E falei com líderes religiosos ao longo dos anos, com alguns, e nenhum deles me disse, mas quando é que nós vamos tomar um café para conversarmos mais acerca disto? No fundo, isto é desprezar as coisas de Deus. E eles tendo ouvido aquilo que, pela graça de Deus, eles nunca tinham ouvido. Acerca da necessidade maior da salvação da alma. Garanto-vos, nunca tinham ouvido. Porquê? Porque aqueles que eles têm ouvido não conhecem esta mensagem como nós, pela graça de Deus, conhecemos. E eu falei acerca dessa mensagem.
Se lá estivesse um outro servo de Deus, faria a mesma coisa que eu e provavelmente melhor do que eu. Mas eles ouviram. A vida continua. Desprezar o conhecimento de Deus. Agora, há esta possibilidade, sem dúvida. Mas a Bíblia diz, como escaparemos se nós desprezarmos uma tão grande salvação? Prezados amigos, eu vou ser franco. Eu não vou esconder nada. Não há escapatória se nós desprezarmos a salvação que há em Cristo. Não há. Se nós desprezarmos a salvação e o Salvador, não há escapatória. Como escaparemos? Não escaparemos. Isto é um assunto sério. Agradável para mim falar-vos assim? Não é. Mas há uma coisa que eu não quero. É que um dia cheguemos à eternidade e alguém me bata no ombro e me diga assim: mas você não me contou tudo. Sabia, mas não me contou tudo. Não quero isso. Então, eu digo outra vez, e tenho dito ao longo dos anos, nós não escaparemos se nós desprezarmos uma tão grande salvação que há em Cristo. Um dia, há relativamente pouco tempo, uma pessoa que me é muito querida, amiga, teve uma grande perda. O marido teve morte repentina e passaram uns tempos. Eu falei acerca de Deus. E ela disse, temos que falar acerca disso. Então um dia falamos. Eu falei acerca da salvação da alma. Para ela. Perdão dos pecados. Para ela. E a certa altura ela vai assim. Eu falei acerca do céu. E ela disse, é onde o meu marido está. Eu disse, eu não sei, espero que sim. Porque eu não sei. E espero que sim. Mas, compreendem-me. E ela disse, mas ele não está no céu. E eu disse, eu não sei. Espero que sim. Mas olha, vamos agora falar acerca de si. E eu percebi-me que aquela seria a última conversa. E nunca mais ela quis falar comigo acerca das coisas de Deus. Para mim seria muito mais fácil dizer, não tem problema nenhum, estarão todos, não tem problema, não. E eu sei que não é assim. Porquê? Porque se nós desprezarmos a salvação que há em Cristo, a Bíblia diz, como é que nós escaparemos? Muito rapidamente, mesmo muito rapidamente. Há duas coisas que Deus não despreza. David disse, um coração contrito e arrependido, jamais desprezarás, ó Deus. Quando alguém se aproxima de Deus com um coração contrito e arrependido, dizendo, Senhor, eu tenho pecado contra ti. Eu devido aos meus pecados estou perdido. A Bíblia diz que Deus jamais rejeita, despreza alguém que vai a Ele assim. E há outra coisa que Ele não despreza. Em Zacarias nós vemos que Ele não despreza as coisas pequenas. Por isso, Ele olhou para a oferta das 2 pequenas moedas que a viúva pobre deu. Ele diz que um simples copo de água dado na qualidade de discípulo não ficará sem a sua recompensa. Porquê? Porque Ele não despreza as coisas pequenas. E se tu fores a Ele com uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, Ele não despreza. Amém? Se essa fé
mesmo sendo pequena, for colocada na pessoa certa, pelas razões certas, e a pessoa certa é o Senhor Jesus. As razões certas é o facto de Ele ter dado a sua vida por ti na cruz do Calvário. Em substituição, levando sobre si os seus pecados, colocada uma pequena fé, mesmo que seja pequena, na pessoa certa, pela razão certa, Ele jamais desprezará. Amém. E salvará a tua alma. E passarás a eternidade na sua presença. Porque não desprezaste o conhecimento de Deus e a salvação que é oferecida na pessoa gloriosa do Senhor Jesus.